Começa aqui mais uma edição do MPSP+, o programa de entrevistas do Ministério Público de São Paulo, o maior do país. O nosso convidado é o promotor Olavo Pezzotti, que integra o Centro de Apoio Operacional Criminal. Doutor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Desde que o Ministério Público passou a apostar nos acordos de não persecução penal, esse instrumento já rendeu quase 30 mil acordos para a instituição. Por que o Ministério Público de São Paulo aposta nessa ferramenta, doutor? Cláudio, primeiramente eu que agradeço pelo convite. É sempre uma honra participar dos projetos da assessoria de comunicação, sempre muito bem conduzidos e coordenados por você. Esse número de 30 mil acordos de não persecução penal realizados no Estado de São Paulo é bastante simbólico, porque representa uma mudança de mentalidade do promotor de justiça que se afasta dos parâmetros de direito penal máximo e de repressão máxima e se aproxima dos mecanismos de solução consensual do processo penal. O Ministério Público aposta nessa ferramenta porque, com o direcionamento de recursos, tanto do Ministério Público quanto do Poder Judiciário, para a solução de casos de massa, que são hoje solucionados por meio do acordo de não persecução penal, a criminalidade organizada e a criminalidade mais complexa acaba negligenciada. Então, o acordo de não persecução penal, resolvendo esses casos mais simples e daquele criminoso que não é o habitual, não é o profissional, não é o que se dedica a organizações criminosas, tem-se maior espaço e maiores ferramentas para direcionamento à criminalidade organizada e à criminalidade complexa. Perfeito, ou seja, sobra mais tempo para atacar o que precisa ser atacado, em outras palavras. Exatamente. Doutor, quais são os parâmetros? O que define se um determinado caso pode ser incluído nesse âmbito do acordo de não persecução penal ou não? Quais são os parâmetros efetivos? O primeiro parâmetro estabelecido pelo legislador é objetivo, considerando a pena combinada abstratamente ao delito. Então, o acordo de não persecução penal é cabível aos crimes cuja pena mínima seja inferior a 4 anos. Além desse parâmetro objetivo, que o promotor deve analisar no caso concreto, considerando inclusive causas de aumento ou de diminuição de pena que eventualmente se façam presentes, o promotor precisa avaliar se a medida, o acordo de não persecução penal, será suficiente para a prevenção e repressão do crime. O que isso quer dizer? O promotor de justiça tem condição de fazer uma valoração global do caso submetido à sua análise e apreciar se a resposta negocial é suficiente numa perspectiva de direito penal. Será que eu preciso buscar a pena privativa de liberdade? Eu preciso buscar um sancionamento mais rigoroso nesse caso concreto, considerando as suas peculiaridades, ou uma solução consensual atinge as finalidades de prevenção e de repressão do direito penal? Então, existe uma margem de subjetividade até relativamente grande para que o promotor possa adequar um instituto às circunstâncias do caso concreto. Então, ainda que objetivamente cabível o acordo de não persecução penal, é possível afastar a solução consensual do processo e se buscar a solução clássica por meio de imposição de pena privativa de liberdade, se o promotor avaliar que o caso demanda uma resposta um pouco mais rigorosa. Ou seja, aqueles casos que não atendem o pré-requisito, esse é certo que não haverá acordo de não persecução penal. Para aqueles em que é viável, passa ainda pelo crivo do promotor. Exatamente. O promotor precisa considerar as condições subjetivas do imputado, porque, claro, o sujeito não pode ser reincidente para ser beneficiado pelo acordo de não persecução penal. Ele precisa ser primário. Agora, ainda que primário, o promotor pode avaliar as circunstâncias do caso e concluir, pelos elementos de convicção que se apresentam, que o sujeito se dedica de forma habitual ou profissional à prática de crimes. Então, mesmo primário, é possível que o promotor, com essa análise subjetiva, afaste a incidência do acordo de não persecução penal. Outro exemplo clássico é se o sujeito obteve vantagem financeira, vantagem econômica com o delito, né? O ideal é que a resposta do Estado diante de um fenômeno criminal seja a restituição do status quo, como o mundo fenomênico estava antes da prática do delito, né? Isso abrange restituição dos prejuízos sofridos pela vítima, né? Reparação do dano causado pelo crime e também a retirada do patrimônio ilícito que o indivíduo teve como vantagem, né, decorrente da prática do crime. Então, esses são fatores que o promotor precisa considerar também no caso concreto. O acordo de não persecução penal será suficiente para a recuperação dos valores eventualmente obtidos pelo criminoso? Será suficiente para a reparação do prejuízo que a vítima experimentou com a prática do crime? Tudo isso entra nessa perspectiva de valoração mais global das circunstâncias do caso para se aferir o cabimento ou não do acordo de não persecução penal. Doutor Olavo, o senhor tocou num ponto que para mim
me parece central. Eu tenho ouvido muito o Procurador-Geral de Justiça, o Dr. Mário Sarrubo, se manifestar sobre o papel central que a vítima deve ocupar na atuação dos promotores de justiça na esfera criminal. O senhor diria que o acordo de não persecução penal acelera a possibilidade da vítima ser ressarcida? Sem sombra de dúvidas. A vítima ocupou papéis diferentes no processo penal ao longo dos últimos 30 anos, né? No início da década de 90, uma mentalidade mais clássica de processo penal, o promotor se preocupava mais com a vítima como uma fonte de prova, como um elemento de convicção que poderia ser produzido a partir do seu relato. Então, reconhecimento do ofendido por parte da vítima, descrição do crime por parte da vítima, tudo isso servia como prova para embasar a atuação do promotor no curso da ação penal ou antes, na formação da justa causa na fase de investigação, para viabilizar a propositura da ação penal. Então, a vítima era um pouco objetificada no processo penal. Como eu extraio dela o melhor elemento de convicção para embasar a minha atuação no curso do processo? Essa mentalidade evoluiu para enxergar a vítima hoje como um sujeito de direitos. Então, o promotor de justiça hoje busca atender aos interesses da vítima também por meio do manejo dos instrumentos de solução consensual do processo, dentre os quais se incluiu a ANPP. Então, a ANPP e os promotores de justiça de São Paulo e de todo o país são bastante comprometidos com esse aspecto, possibilita que o promotor imponha como requisito, como condição do acordo, a reparação do prejuízo experimentado pela vítima. Então, alguns fatores precisam ser avaliados pelo promotor no caso concreto. Primeiro, o imputado tem condição de reparar o prejuízo experimentado pela vítima? Qual é a sua condição econômica, sua condição financeira? Segundo, qual a necessidade da vítima de ter essa reparação de dano imediata? Porque, às vezes, na conciliação desses dois elementos, se constata que o indivíduo tem condição de reparar o dano, porém não por meio de pagamento imediato. Então, muitos colegas têm feito o acordo de não persecução penal com pagamento parcelado dos valores que são devidos à vítima. Então, esses fatores são avaliados no caso concreto e o promotor consegue, às vezes, promover uma célere resposta do Estado em favor da vítima pela imposição da reparação do dano como condição, às vezes com pagamento parcelado. Doutor, o senhor durante 4 anos teve uma atuação bastante destacada no GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Agora o senhor está, como eu já mencionei, no Centro de Apoio Operacional Criminal. Que outros pontos, além dessa ênfase aos acordos de não persecução penal, que o senhor destacaria na política criminal em vigência atualmente no Ministério Público? Quais são os pontos de atenção para a instituição? Veja, quando nós falamos no número de 30 mil acordos de não persecução penal, nós concluímos que, pelo menos a princípio, o Ministério Público cuida de 30 mil processos a menos. O Ministério Público de São Paulo cuida de 30 mil instruções processuais a menos. No futuro, 30 mil execuções penais serão evitadas. Toda essa energia que foi poupada no Ministério Público está sendo direcionada, e essa gestão de política criminal é muito clara no Ministério Público de São Paulo, para o combate à criminalidade complexa, de colarinho branco e organizada. Então, hoje nós temos núcleos especializados que apresentam resultados que, penso eu, há 10 anos nenhum promotor de São Paulo imaginaria que seriam atingidos pelo Ministério Público de São Paulo. O CIRA, Comitê Integrado de Recuperação de Ativos, que tem uma atuação destacada e bastante relevante no estado de São Paulo, recuperando valores astronômicos em favor da fazenda pública, em atuação conjunta com outros órgãos de Estado, né? A própria Fazenda Pública, a Procuradoria do Estado, numa atuação muito especializada. Isso é produto dos recursos que estão sendo salvos, né, pelo Ministério Público de São Paulo, quando opta por uma expansão dos mecanismos de justiça penal consensual. Não só o CIRA, o GEDEC, que vem no enfrentamento à lavagem de dinheiro há muitos anos já, uma atuação bastante destacada, a expansão das atuações do próprio GAECO, né? Sem dúvida. Os núcleos também recuperam ativos em proporção bastante grande, claro que não. Em comparação com o CIRA, o que o GAECO recupera é quase insignificante, mas os números são bastante interessantes também. Até porque o CIRA está dentro da estrutura do GAECO, né? Sua finalidade específica é que muda um pouco, que é a recuperação de ativos. Mas toda essa energia, então, acaba sendo direcionada para esse tipo de criminalidade que demanda muito mais trabalho. E é importante lembrar que nós poupamos também recursos do Poder Judiciário, que passa a ter mais tempo para analisar com mais cautela e mais cuidado as ações complexas que hoje são apresentadas pelo Ministério Público de São Paulo, especialmente nas varas especializadas que
existem aqui na capital e nas varas do interior de São Paulo também. Perfeito, doutor. Movimentar a máquina do sistema de justiça custa, né? E quando essa máquina não é movimentada, se não há necessidade de movimentá-la, quem ganha, em última instância, é o contribuinte, é o cidadão. Doutor, a última questão aqui da nossa conversa. Qual que é o embasamento legal para a aplicação do acordo de não persecução penal? Quais são os instrumentos que viabilizam a utilização desse instituto? O acordo de não persecução penal está hoje previsto no artigo 28A do Código de Processo Penal. É um artigo relativamente novo, produto do pacote anticrime que foi elaborado em 2019, né, e reformou o Código de Processo Penal numa perspectiva de consolidar o processo penal acusatório. O que isso quer dizer? Que o acordo de não persecução penal se insere numa lógica de protagonismo do Ministério Público na solução do conflito penal. Então, no modelo clássico de processo penal, que nós praticávamos aqui no Brasil desde a edição do Código de Processo Penal, de 1941, a solução do conflito penal era privativa do juiz de direito. Então, o Ministério Público tinha a iniciativa da ação, mas quem ia resolver definitivamente o conflito penal era o juiz de direito, que dizia de que forma e em quais termos aquele conflito seria solucionado, na maioria das vezes por meio de imposição de pena privativa de liberdade. Hoje, com esse parâmetro de princípio acusatório bastante claro e norteando os instrumentos de justiça negociada, dentre os quais o acordo de não persecução penal, as partes, por meio do acordo, por meio do consenso, conseguem apresentar soluções alternativas aos conflitos penais que surgem hoje para apreciação do Ministério Público, né? Então, o embasamento legal tem todo esse arcabouço teórico que lhe dá sustentáculo e empresta às partes uma posição de protagonismo nos modos de solução do conflito penal, reduzindo um pouco o protagonismo do Poder Judiciário nesse aspecto, mas é claro que todo acordo precisa ser homologado pelo Poder Judiciário, que vai apreciar a legalidade, a voluntariedade do acordo, a sua consonância com os princípios de direito penal, princípios constitucionais de maneira geral, mas o protagonismo é das partes. Perfeito, doutor. Agradeço mais uma vez a sua gentileza. Esse número, como o senhor mencionou, é bastante simbólico, 30 mil acordos, né, formulados aí ao longo dos últimos 3 anos, o que proporciona, nas suas palavras, que a instituição direcione energia para onde devemos direcionar, né, combate a crime organizado, crime do colarinho branco. Eu mais uma vez agradeço a sua gentileza, o senhor sabe que eu sou um admirador do seu trabalho desde os tempos de GAECO e tenho certeza também que o público que nos acompanha gostou bastante da nossa conversa, aprendeu um pouco sobre como o Ministério Público de São Paulo lida com esse instituto do acordo de não persecução penal. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, Cláudio. A admiração é recíproca, o respeito é recíproco. Tenho aqui sempre um amigo, eu estou sempre à disposição quando a assessoria de comunicação precisar para os projetos de vocês, porque para mim é uma honra. Obrigado, doutor. Obrigado. Até a próxima. E aí, você gostou do programa? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, youtube.com/mpspoficial. Aproveite e siga também o MPSP nas outras redes. Instagram, MPSP_oficial. Twitter, MPSP_oficial. E Facebook, MPSP.oficial.